Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos fazer cálculos de reações e apoios com restrições ou vínculos, né, de vigas sob carregamento, onde nós vamos desenhar diagramas de força cortante e diagramas de momento fletor, além do diagrama inicial do carregamento que é dado. Bom, então é o seguinte, para nós fazermos esse cálculo, nós precisamos convencionar os sinais das forças e os momentos fletores de ações e reações. Então, como se trata de uma convenção, você escolhe uma forma de dizer quem é positivo, quem é negativo, e estabelece isso como fixo e não muda mais. Agora, se você estiver em comparação com outra pessoa que estabeleceu uma outra convenção, aí você tem que considerar, né, se a convenção for diferente, um sinal oposto, né, entre as duas convenções para os mesmos valores calculados. Então, nós temos aqui, se uma força horizontal for para a direita, ela será chamada positiva. E se uma reação para a esquerda, ela será chamada negativa. Assim como também se uma reação for para a direita, positiva, e uma força aplicada para a esquerda será negativa. Então, tudo que for para a direita é positivo, tudo que for para a esquerda será negativo. Da mesma forma, nós temos forças verticais, para cima será considerado positivo, para baixo negativo, né? E tanto pode ser uma força aplicada quanto uma reação e vice-versa, tá? Então, aqui a força aplicada para baixo é negativa e a reação positiva. Então, sabendo que sempre a reação é oposta à ação, ok? Bom, então agora nós podemos passar para os problemas que nós temos. Ah, não, antes vamos ver aqui a questão dos momentos fletores. Então, alguns livros consideram o momento fletor em direção horária positivo, direção anti-horária negativa. Aqui nós consideramos o contrário, né? A direção horária negativa e a direção anti-horária positiva, ok? Então, lembre-se que esse círculo aqui, ó, complementa esse aqui. E esse círculo aqui complementa esse aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui temos todas as possibilidades, né? Com um momento fletor à esquerda, negativo, produzindo uma reação positiva. Um momento fletor à esquerda, positivo, produzindo uma reação negativa. Um momento fletor à direita, negativo, produzindo uma reação à esquerda, positiva. E um momento fletor à direita, positivo, produzindo uma reação à esquerda, negativa. Então, agora vamos ao equilíbrio das forças de translação. Sabemos que para que haja equilíbrio, a somatória das forças das forças, né, de todas as forças tem que ser igual a zero, ou seja, resultante nula. Aí, consequentemente, cada componente é nula também. E assim também o mesmo acontece com o momento fletor, né, ou também chamado de torque, ok? Todas as componentes têm que ser igual a zero. Aí nós temos aqui a convenção do positivo, né? Como sendo a regra da mão direita, como vocês estão vendo, para cima, por isso que o sentido anti-horário foi considerado positivo. Agora vamos fazer o cálculo de um carregamento longitudinal concentrado em uma distância assimétrica, certo? Ela pode ser simétrica, mas sabendo que há uma separação A e B entre os dois lados, depois se você fizer A igual a B, a fórmula se reduz à situação simétrica. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, a somatória das forças horizontais, que no caso não há, né? Então, se houvesse, seria a força horizontal igual à sua reação. Mas, nesse caso, tanto uma quanto outra seria zero. Na direção y, que a somatória das forças Fy é igual a zero, nós temos, olha lá, pela figura, temos uma reação VA para cima, uma reação VB e uma aplicação de uma carga para baixo, P. Por que nós sabemos que tem uma reação em A e B? Porque tem uma restrição. Então, lembre-se, toda restrição produz uma reação. E por que está para cima? Porque o apoio aqui faz com que a força, quando ela vem sendo aplicada para baixo, a reação seja para cima. Então, vamos lá. VA menos P mais VB. Então, eu estou somando positivo, VA menos P negativo para baixo e mais VB
positivo para cima, igual a zero. Então, nós vamos concluir que VA mais VB é igual a P, ou VA é P menos VB. Então, nós vamos usar uma dessas equações, junto com a próxima equação que nós tivermos, para calcular quem que é VA e VB. Bom, então nós agora precisamos fazer um equilíbrio de momento. Então, nós temos que multiplicar essas forças daqui de cima por algum comprimento em relação a uma referência. Então, pegando a referência x igual a L, que é aqui nessa posição, né, colocando zero aqui à esquerda, o x igual a L é na posição B. Então, nós vamos ter VA, VB e P a ser multiplicado. Então, vamos lá, ver quais as distâncias que vamos multiplicar. De VA até o ponto lá, B é L. Da carga P, vertical para baixo, até o ponto B é o tamanho B. E VB está em cima da própria posição B. Então, BB vezes zero. Com isso, né, essa parte já fica nula, então VAL mais PB, menos VAL mais PB, dá como resultado que VA é PB sobre L. Agora você pode trocar a referência, veja, e calcular o VB. Então, no caso, à esquerda, VA está em cima da referência, certo? VB está a uma distância L, e P está da posição à esquerda, né? O valor de A. E aqui nós vamos ter PBL menos PA, VB é PA sobre L. Lembre-se que PA sobre L mais PB sobre L vai dar PA mais B, que é igual a L. L vai cancelar com L e vai dar VA mais VB igual a P. Tá bom? Só para você conferir se está tudo certo. Então, agora vamos fazer um corte para que nós possamos calcular qual é as forças cortantes em função da posição X. E também quais são os momentos fletores em função da posição X. Então, fazendo um corte, né, de 0 até A, né, um corte anterior aqui, vamos ver como é que fica. Depois fazemos outro corte depois do carregamento. Né? Tem um carregamento aqui, então fazemos outro corte depois do carregamento. Então, nessa situação aqui, ó, novamente a força horizontal é a mesma, é nula, não vamos nos preocupar com ela. E aqui vai ficar VA mais VX igual a zero, porque o corte está anterior, então não pode aparecer VB. Então, Vx é menos VA, nós já sabemos que VA é PB sobre L, então ficou Vx menos PB sobre L. Agora, se nós mudarmos a referência, vamos colocar a referência no próprio x. Então, menos VAx, Vx vezes zero, mais M, né? Então, Vx está na própria posição x, portanto é zero, VA está a uma distância x, porque VA está no zero, e o M é o momento fletor responsável naquela posição ali. Então, nós vamos ter aqui o momento fletor aqui, né, em alguma posição aqui. Bom, aí com isso nós temos que Vax é igual a M, então M é Vax, que é PB vezes X. Então aí nós já temos o M do lado esquerdo do carregamento. Vamos para o cálculo do M do lado direito do carregamento. Bom, se nós considerarmos o lado direito do carregamento, novamente as forças horizontais não interessam, vamos para as forças verticais. VA menos P mais Vx igual a zero. Lembre-se, a mesma equação lá de cima, ó, VA menos P mais VB, certo? Ó. E agora, nós estamos fazendo essa conta aqui. Tá? VA menos P mais Vx. Então, nós estamos aqui, ó, esse Vx ainda não chegou no VB, né? Então, está entre o zero e um x, né, maior que A, tá bom? Então, nessa situação aqui, olha o que vai acontecer, ó. Vx é P menos VA, mas nós já sabemos que é VA. Então, Vx é P menos PB sobre L. Colocando em evidência P, fica P, L menos B sobre L. Então, Vx é o quê? PA sobre L, tá? Quem que é PA sobre L? Vamos voltar lá? É o VB. Então, o Vx é igual a menos VA, e o Vx do outro lado é igual ao VB. Então, ó, veja que estão com sinais trocados. Agora, fazendo a referência em x igual a x também, para calcular o momento fletor dessa outra parte,
assim como já calculamos da parte anterior, fica menos VAX, PX menos A, Vx zero, porque está em cima da própria referência, mais M. Então, quem que vai ser M? VAX menos PX menos A. Quem que é VAX? PB é sobre L vezes X, PX menos A. P sobre L, B menos L, X mais PA. B menos L é A, né? Menos A. Então, fica menos PA, X mais PA. Colocando PA em evidência, PA é 1 menos XL. E X sobre L. Então, veja só. Para esse carregamento delta, nós temos aqui essa configuração de forças, né? Na verdade, o cálculo que nós fizemos foi para essa configuração aqui. O primeiro valor deu negativo, o segundo valor deu positivo, certo? Vamos ver lá. Isso. Então, veja só. E, né, a força está para cima. Então, se eu considerar o menos P, né, o que vai acontecer? Vai inverter, quem estava positivo vai ficar negativo, e quem estava negativo fica positivo e inverte todo o gráfico, tá? Então, aqui é uma situação para vocês saberem quando o P é positivo, quando o P é negativo, o que acontece com os diagramas de força cortante e de momento fletor. Veja, o momento fletor é exatamente máximo na posição aqui do carregamento. Agora vamos para o carregamento constante. No carregamento constante, o que nós temos? Para calcular o peso sobre toda essa viga, nós temos que multiplicar a carga unitária vezes o comprimento, tá? Então, vai ficar P0 vezes L. Mas vamos ver lá primeiro. Então, as forças horizontais não precisa, as forças verticais é VA menos P0 vezes L, que é a carga sobre toda a viga, mais VB. Então, vamos ter que VA mais VB é P0L. Agora, se nós fizermos para o momento fletor a referência em x igual a L, né, VA, que está à esquerda, vai estar a distância L, VAL, PX barra, veja só, ou seja, o peso da viga vezes uma posição onde a viga quebra, ou o centro de força, mais VB vezes zero, que é a posição da própria referência em x igual a L. A gente sabe que o peso da viga total é P0 vezes L, e que o ponto de quebra é na metade da viga, L sobre 2. Portanto, substituímos, fica menos VAL, P0L vezes L sobre 2, VB0, né? Multiplicando e cancelando os L's, nós vamos ter que VA é P0L sobre 2. Agora, nós podemos fazer, né, uma outra situação para calcular o VB, que é o VA vezes zero, que aí nós vamos ter uma referência agora em x igual a zero. A situação do Px barra é igual, P0L L sobre 2, VBL. Então, isso dá como resultado VB igual a P0L sobre 2 e VA P0L sobre 2. Somando os dois dá P0L, que era o que nós tínhamos encontrado aqui em cima. Ok? Bom, então agora nós já sabemos quais são as reações nos apoios, que sempre é o que primeiro se calcula. Agora vamos fazer um corte numa posição x qualquer e calcular a função Vx, que é a força cortante em função de x, e o momento fletor em função de x. Então, fazendo um corte numa posição x, nós vamos ter VA menos P0x, que é o peso desse pedaço, até x, mais Vx, que é a força cortante para esse pedaço, igual a zero. Então, Vx é P0x menos VA, substituindo VA, que é P0L sobre 2, nós vamos ficar com Vx, P0x menos L sobre 2. Agora, fazendo a referência, né, igual a zero para o momento fletor, né, VA vezes zero, menos PX, x barra, certo? Mais Vx vezes x, mais M. Então, aqui nós temos a soma de todos os momentos fletores presentes na parte de 0 até x. Então, ó, nós sabemos que Px é P0x e que x barra é x sobre 2. Colocando aqui, substituindo, nós vamos tirar aqui M, né? Aí aqui simplifica, né? Fica P0x vezes x sobre 2, mais Vx vezes x, vai P0x quadrado sobre 2, menos Vx vezes x, que é o M. Substituindo o Vx, fica P0x menos P0x menos L sobre 2, que foi o resultado encontrado anteriormente, vezes x, multiplicando todas as partes, nós temos que o momento fletor é P0 sobre 2, Lx menos x quadrado. Veja só, vamos ver se isso está certo? Vamos mudar o centro de referência. Vamos colocar na metade do x.
Então, fica VAX sobre 2, P0L VX sobre 2 mais M, tá? Olha lá. Nós fizermos isso, VAX sobre 2 menos VX sobre 2, menos M, né? Substituindo quem que é o VA aqui, nós vamos encontrar o mesmo resultado. Então, tranquilo. A única coisa aqui que mudou foi o sinal, né? A referência estava à esquerda e passou uma referência para o meio. Então, precisa de um sinal para o lado esquerdo e para o lado direito, né? Certo? Bom, agora, diagrama, veja só, se as forças fossem para cima, o diagrama teria essa direção, as forças são para baixo, a equação é coeficiente angular negativo, portanto, a parábola é negativa, tá? Como a gente vê aqui na expressão. Tá? Essa expressão aqui. Então, essa primeira expressão aqui fica valendo para essa situação aqui, e essa segunda expressão para essa situação aqui. Tá? Lembrando que se trocarmos o sinal, né, da força, tudo se inverte. Agora, nós vamos fazer o localmente distribuído. Esse cálculo não ficou completo, eu vou fazer só uma parte dele, até onde for possível. Então, veja só. Aqui, nós vamos ter que as forças horizontais são nulas, né? As forças verticais é VA menos P0 XB menos XA, então é o carregamento unitário vezes esse comprimento, então eu coloquei XA aqui, XB aqui, então XB menos XA é esse tamanho aqui, mais VB. Então VA mais VB é P0 XB menos XA. Colocando a referência em x igual a L, vamos ter MA mais MP mais MB. Então MA é VAL, MP é P0 XB menos XA, que multiplica, né? Esse aqui é o carregamento, vezes a posição, que é xb menos xa sobre 2, mais L menos B, né? Que é o meio desse carregamento aqui em relação a esse ponto B. Mais VB zero, que é o ponto de referência zero, desenvolvendo, nós vamos ter um VA igual a P0L, xb menos xa ao quadrado, sobre 2 mais LXB vezes xb menos xa. Olha só, uma coisa que dá para fazer, né, colocando a referência em x igual a zero, é calcular quem é o VB, né? Então, aqui, olha só, VA vezes zero, P0 XB menos XA, XB menos XA mais XA vezes 2, porque veja, sobre 2 mais XA, então veja que agora nós estamos com uma referência à esquerda, x igual a zero, e VB vezes zero. Né? Então, simplificando aqui, né? VB vezes zero é P0, porque esse aqui deu zero, então VB deu esse valor aqui. Então, tanto esse valor quanto esse valor aqui, ó, está correto, ok? Agora nós vamos ter um problema, que é o seguinte, se nós quisermos calcular a Vx, né, nós temos que fazer o corte, como já foi mencionado antigamente aqui, aí só que nós temos que dividir em 3 regiões, 1, 2 e 3, que é a esquerda, no próprio carregamento e a direita, e aqui, ó, vamos fazer a esquerda, tá? Então, P0 x menos xb mais VA, porque VA como P0 x menos xb mais Vx, que o corte é à esquerda, né? Então, nós vamos ter que o Vx é dado dessa forma. Substituindo, nós vamos ter o valor de Vx. Tá? Aí, o momento fletor também ser feito aqui, ó, com a referência em x igual a zero. VA vezes zero, menos P0 xb menos xa. Esse aqui é o momento fletor em cima do carregamento. Esse aqui é o MV, que é Vx vezes x. Esse é o Mx a ser calculado. E esse aqui é o MB. Né? Simplificando aqui todos, nós vamos ter que Mx é P0, xb menos xa ao quadrado, mais xa menos xb menos Vx, Vgx menos VBL. Aí nós temos que substituir quem que é Vx. Você veja que a expressão ficou muito mais complicada, tá bom? Então, daqui para frente eu vou deixar
de lado os cálculos, né? Porque teve um problema de substituição errado aqui. Então, considerando até essa equação aqui, ó, 7193, né? Para baixo nós não vamos considerar, tá certo? Aqui nós já temos o Vx e o Mx do lado esquerdo, porque houve uma substituição errada e não deu tempo eu corrigir essa substituição e refazer os cálculos, tá bom? Não se preocupe que eu não vou pedir na prova, né? Então, eu só peço aquilo que está colocado da maneira certa. Deixa eu ver se daria para fazer mais alguma coisa. Daria para fazer mais alguma coisa, né? Talvez, deixa eu ver. Tá bom? Vamos deixar para lá. Mas eu corrijo isso. Agora vamos para o cálculo do carregamento triangular, ou linear. Então, veja só. Aqui, ó, esse carregamento, você vai ter a reação VA, a reação VB, e o peso dessa viga aqui é P0, que é essa altura maior, vezes L sobre 2, porque é metade de um retângulo. Lembre que o carregamento constante, que era um retângulo, é P0 vezes L, aqui é P0L sobre 2. Fica VA menos P0L sobre 2, que está para baixo, mais VB, igual a zero, então VA mais VB é P0L sobre 2. Fazendo uma referência em x igual a L, aqui, ó, então todo o carregamento é em relação a isso aqui, então vai ficar VA vezes L, PX vezes X barra, VB vezes zero. PX é P0L sobre 2, X barra é 1/3. Né? Por quê? Porque daqui para cá, o centro de carga, o centro de força é a 2/3 daqui, e portanto é 1/3 de B. Então, como a referência está em B, então está multiplicado a uma distância de 1/3. Né? Então, colocando aqui, nós vamos ter que o VA é P0L sobre 6, que é o resultado dessa conta, para o momento fletor. E está agora tomando a referência em x igual a zero, fica VA zero, PX, x barra, novamente os mesmos valores, né? P0L sobre 2, x barra, 2/3 de L. Substituindo, nós vamos ter que VB é P0L sobre 3. Então, veja, somando VA mais VB, P0L sobre 6 mais P0L sobre 3, nós vamos ter o P0L sobre 2. Ok? Bom, agora nós vamos fazer um corte. Então, nós já sabemos quais são as reações VA e VB, agora nós queremos saber qual é a função portante em função de x, de x. Então, fica VA menos... Veja aqui, olha. Esse aqui é a multiplicação, é a integral dessa função no carregamento todo, ou seja, qual é a força total que um carregamento triangular tem até um tamanho x. Então, ó, essa é a integral aqui, P0x² sobre 2L, tá? Então, é como se fosse a área dessa figura aqui, ok? Então, mais Vx. Então, Vx é P0 sobre 2L, x² menos VA, substituindo VA, você tem P0 sobre 10L, x² menos P0L sobre 6, tá? Aqui ainda poderia colocar em evidência, mas eu não coloquei, tá? Vamos lá. Agora vamos fazer o momento fletor em relação à posição zero, né, que é a esquerda. Px, x barra, já sabemos que Px é P0x² sobre 2L, x barra é 2/3 de x, é só lembrar o centro de massa do triângulo, que é 2/3 daqui. Agora a referência está correta, né? Porque estamos fazendo em x igual a zero, então ele está andando a 2/3 do lado esquerdo. Substituindo, VA vezes 0, P0 sobre 2L, x² vezes 2/3 de x, Vx mais Mx. E temos como resultado, né, esse valor aqui, porque o 2 cancela com 2, o x multiplica com x ao cubo sobre 3L aqui, tá? Substituindo o Vx, nós temos esse valor do Mx, que pode ser simplificado ainda para cá, ok? Então, tá aí o Mx. Aí, a gente pode também fazer com x igual a L, né, e testar se está dando o mesmo resultado. Ok? Bom, então, essa é a aula de hoje, certo? Onde nós fizemos todos os carregamentos possíveis, e aqui nós temos uma tabela resumo
né? Para o carregamento concentrado, distribuído, ah, ah, uniformemente distribuído e linearmente distribuído, com as suas funções cortantes, né? Os seus diagramas cortantes e de momento fletor, né? E também, para esse carregamento, a sua função cortante, seu momento fletor, e para o carregamento linear, com as respectivas equações aqui, ok? Então, essa é a aula de hoje. Obrigado por vocês terem vindo. Na prova, nós vamos considerar os cálculos desses problemas mais simples, né? E vamos também usar tabelas. Na tabela, você já tem todos os resultados prontos, né? Então, vocês poderão consultar essa tabela, caso tenha necessidade na questão sobre carregamentos. Tá? Então, aqui tem todos os casos, inclusive aquele caso lá que nós fizemos só pela metade, tá? Aqui já todas as soluções. Carregamento concentrado simétrico, né? Que você pode obter as mesmas funções que foram obtidas lá, considerando A igual a B, né? E assim por diante. Ok? Então, aí vocês têm o material para estudar para a prova. Semana que vem é debate, né? Vamos ver aqui. Hoje é quarta-feira, dia 29, próxima quarta-feira, para vocês é debate. E nós vamos fazer a nossa prova no dia 1º, na sexta-feira. Ok? Muito obrigado e até semana que vem.